Olá, prazer aí reencontrar aqueles que eu já conheço, aqueles que eu já tive a oportunidade de conversar. Que eu não conheço ainda, meu nome é Alisson, professor Alisson Rachid. Sou professor de Ética e Estatuto da Advocacia, aqui do Damásio. Matéria que eu sempre falo que é aquela matéria essencial, matéria que faz a diferença na sua aprovação. Aqueles que já estudaram com a gente em outros cursos sabem que conseguimos fechar, conseguimos gabaritar ética aqui no Damásio, ok? Bom, o pessoal que está acompanhando por aqui, quem prestou o último exame, só para eu ter uma ideia? Tá, bom, quem prestou o último exame, doeu, né? Bom, no último exame, começo a nossa discussão dessa forma, porque a OAB ela mudou um pouquinho a estratégia aqui das questões. Em cada matéria, vocês acredito que os professores estão comentando aqui o que tivemos de alteração em cada uma das matérias. Na matéria de ética, eu coloco aqui 3 alterações, basicamente. A primeira alteração, estávamos acostumados a encontrar 10 questões de ética na prova, né? Para nossa surpresa, no último exame, no exame 23, tivemos 8 questões de ética. Isso não foi legal, né? Não foi bacana, eles tiraram aí 2 questões da matéria. Logo na saída da prova, eu recebi algumas mensagens. O pessoal perguntou, Alisson, mas a OAB poderia ter feito isso? Sim. Sim, porque o edital estabelece que 15% da prova deve conter o quê? Questões de ética, filosofia e direitos humanos. Então, ficamos aí, na prova que foi aplicada, com 8 questões de ética, 2 de filosofia e 2 de humanos. Chegamos aqui na porcentagem que o edital exige para essas 3 matérias. Então, essa foi a primeira alteração. Uma segunda alteração foi, de certa forma, que a OAB, a GV no último exame, ainda é cedo para afirmar que vai continuar dessa forma, eles mudaram um pouquinho a estatística dos pontos de ética. Essa alteração, isso não me preocupou em nada. Por quê? Por exemplo, o tema que era mais exigido até então, direitos do advogado. Direitos do advogado, todos os exames esperávamos 1, 2, quem sabe 3 questões. No exame 23, no último exame, não tivemos nenhuma questão sobre direitos do advogado. Isso foi uma surpresa. O segundo tema mais exigido nas questões de ética, infrações e sanções disciplinares. Não encontramos nenhuma questão de infrações e sanções disciplinares. Ok? Incompatibilidade e impedimento, também aparece com uma frequência interessante, não apareceu no seu exame. Ótimo. Mudaram aqui as estatísticas dos tópicos, geralmente questionados na prova. Por que eu disse que isso não me preocupa? Ok, não encontramos questões de direitos do advogado, mas encontramos questões de procuração. Estudamos procuração, sim ou não? Sim, estudamos procuração. Não encontramos uma questão sobre infrações e sanções, mas encontramos uma questão de processo disciplinar. Estudamos processo disciplinar? Estudamos. Sem problema nenhum. Não apareceu incompatibilidade e impedimento, mas encontramos uma questão de estágio, por exemplo. Estudamos? Estudamos. Então, o fato de mudar a estatística dos tópicos, não se preocupa com isso, não altera em nada o seu resultado aqui na prova. E um terceiro item, isso já vinha sendo aplicado, eu acho que ficou bem notório a partir do último exame, foi que o examinador ele começou a explorar mais questões práticas. Então, não basta que você tenha o conhecimento teórico da matéria. O examinador exige agora que você tenha uma noção da prática daquilo que você estuda no curso. Como é que você vai estudar, então, para este exame? Você está, logicamente, fazendo o curso, vamos estudar aqui a teoria. Vamos combinar. Depois que você estudar a teoria, fica no dia seguinte, perde, entre aspas, 30, 40 minutos respondendo questões do ponto que você estudou. Aí você vai associar, de certa forma, o ponto estudado, a teoria com a prática. Tá? Então, eu sempre falei, quem já estudou com a gente em outros cursos, eu falo, olha, verifique aqui os tópicos, responda a questão da prova. Isso aqui ajuda, vai facilitar, e eu acho que é uma tendência no seu exame, tá bom? Para quem estuda com Gabaritando Ética, o livrinho que pensamos aqui, lançamos no último exame, no Gabaritando Ética, adotamos justamente essa sistemática. No final de cada tópico, de cada capítulo, vocês encontram 5 questões do tema que foi estudado. Ok? Hoje, vamos começar a discutir sobre atividades privativas de advocacia. Esse primeiro bloco vai ser destinado às atividades privativas. Eu vou colocar no quadro o tema e os artigos que iremos passear, para quem gosta de acompanhar com os diplomas da matéria ou só fundamentar o caderno. Então, vamos lá. Atividades privativas de advocacia. Muito bem.
Atividades privativas de advocacia. Como eu disse, para quem gosta de acompanhar com os diplomas da matéria, eu vou trabalhar basicamente com o artigo 1º ao artigo 4º do Estatuto da Advocacia. Então, artigo 1º ao artigo 4º do Estatuto da Advocacia. Artigo 1º ao artigo 7º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Então, vamos lá. Artigo 1º ao artigo 4º do Estatuto da Advocacia e artigo 1º ao artigo 7º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Por ali que vamos destinar esse primeiro bloco. Quando falamos nas atividades privativas de advocacia, eu coloco 3 tópicos. 3 tópicos. Primeiro, assessoria e consultoria na área jurídica. Então, a lei coloca assessoria e consultoria na área jurídica, nosso primeiro item. Segundo tópico, visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Então, atividades privativas, assessoria e consultoria na área jurídica. Visar atos e contratos constitutivos. Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. E o terceiro item, postular em juízo. Postular em juízo. Essas são atividades privativas de advocacia. A primeira observação que eu falo que vale a pena você destacar, vale a pena você grifar no seu caderno, é a palavrinha privativas. Eu falo, olha, vale a pena você destacar essa palavrinha privativas. Grifa, de laranja, verde, vermelho, da cor que você tiver, para chamar a sua atenção. Por que eu peço para você grifar a palavrinha privativas? Eu peço para você grifar a palavrinha privativas para que fique claro que estamos discutindo, para que fique claro que vamos tratar de atividades que são privativas de um advogado. São atividades que somente podem ser praticadas por quem? Por advogados. Atividades privativas de advocacia. Atividades que somente podem ser praticadas por advogados. Muito bem. Isso aparece na prova, muitas vezes, quando o examinador coloca um personagem que não é um advogado. Ele menciona naquela questão enorme que o sujeito é um estagiário, que o sujeito é um bacharel, que o sujeito é um economista, um administrador de empresas. Ele não é um advogado. Se o sujeito que aparece na questão, ele não é um advogado, se ele praticar qualquer uma dessas atividades, isso é considerado o quê? Exercício ilegal da profissão. Não é advogado, praticou qualquer uma dessas atividades, isso é considerado exercício ilegal da profissão. Exercício ilegal da profissão. Muito bem. O sujeito não é advogado e praticou uma dessas atividades. Os atos praticados por esse sujeito são considerados nulos. Essa é a primeira observação. Muito bem. Essa é a primeira observação. Ok. Entramos, então, no primeiro item, assessoria e consultoria na área jurídica. Quando falamos na assessoria e na consultoria na área jurídica, você vai lembrar do quê? Assessoria e consultoria, você lembra da atuação extrajudicial do advogado, do jeito que está aqui no nosso item. Assessoria e consultoria na área jurídica, isso remete à atuação extrajudicial do advogado. O que isso quer dizer? Atuação extrajudicial do advogado. Você lembra daquele advogado que atua de uma forma preventiva? Atuação extrajudicial, atuação preventiva. Alisson, como assim atuação preventiva?
O advogado que atua tentando evitar conflitos. Muito bom. Atuação extrajudicial, atuação preventiva, o advogado que tenta evitar conflitos. Nem sempre isso é viável, isso é possível? Ok, mas muitas vezes esses advogados, habituados a atuar de uma forma preventiva, eles buscam alternativas ao Poder Judiciário. Alternativas ao Poder Judiciário, faz tempo que está na moda e está crescendo. Arbitragem, mediação. O que é arbitragem e mediação? São alternativas ao Poder Judiciário. Ainda nesse primeiro item, podemos diferenciar a assessoria da consultoria? Podemos. A consultoria envolve a elaboração de um parecer. Então, o que diferencia aqui a assessoria da consultoria? Consultoria, elaboração de um parecer. Envolve elaboração de um parecer jurídico. Acredito que não seria uma questão da prova, mas só para diferenciar a assessoria da consultoria. Ainda nesse primeiro item, você tem que puxar uma flechinha e colocar diretoria jurídica, gerência jurídica. Responde para mim. Para que o sujeito seja um diretor jurídico, para que o sujeito seja um gerente jurídico, ele precisa ser um advogado, sim ou não? Sim. Para que o sujeito seja um diretor jurídico, um gerente jurídico, ele precisa ser um advogado. Ou seja, assessoria jurídica, consultoria jurídica, elaboração de um parecer, diretoria jurídica, gerência jurídica, são atividades privativas de um advogado. Atividades que somente podem ser praticadas por advogados. Por quê? Porque você vai gerenciar advogados. Muito bem, você vai gerenciar advogados, você vai dirigir, você vai comandar advogados. Para que você comande, para que você gerencie advogados, você precisa ser um advogado. Alisson, mas o meu chefe lá na empresa, o diretor jurídico da empresa, não é um advogado. Você gosta dele? Bom, o que eu te recomendo? Passa na prova e pega o lugar dele, tá bom? Não fale isso para ele antes, senão ele vai te mandar embora, ok? Primeiro, passa no exame e pega o lugar dele, porque para que você seja um diretor jurídico, você tem que ser um advogado. Para o pessoal que prestou o último exame, vocês lembram a questão da Mariana? Mariana, Luana, Patrícia, ok? O cargo pretendido era um cargo de gerência, uma função de gerência jurídica. Das três, a única advogada era a Mariana, se não me engano. A alternativa correta, somente a Mariana pode ocupar o cargo aqui, exercer a função de gerência jurídica. Está aqui o fundamento na nossa primeira tela. Tá bom? Artigo 7º do Regulamento Geral do Estatuto. Segundo item. Então, uma questão já foi, só faltam 39. Vamos embora. Segundo item. Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Então, item 2... visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Presta atenção aqui na tela. Então, visar atos e contratos constitutivos. A lei estabelece tanto atos como contratos, porque se o enunciado falasse aqui somente contrato constitutivo, você iria visualizar somente um contrato social de uma empresa. Não. Então, logicamente, um contrato social de empresa, para que ele seja registrado no órgão competente, ele precisa passar por um advogado. Só que quando a lei estabelece atos e contratos, você abre um pouco o leque. Falamos não só em um contrato social, como também falamos de um estatuto. Estatuto. Eu cito como exemplo, que vocês conhecem, uma igreja. Sim, uma igreja não tem contrato social para constituir a pessoa jurídica. Uma igreja, uma associação também não tem um contrato social para constituir aqui a pessoa jurídica. Uma igreja ou uma associação tem um estatuto. Então, guarda, visar um contrato social, visar um estatuto para constituir a pessoa jurídica é uma atividade privativa de um advogado. Na falta do advogado, o contador pode assinar? Não. Por quê? Se ele pratica, é considerado exercício ilegal da profissão, como acabamos de colocar.
para quem vem estudando através de exames anteriores. Esse é o primeiro encontro na matéria e combinamos que você vai estudar a matéria e vai verificar exames, os temas que são tratados, ok? No ano passado, essa questão apareceu. Só que encontramos aqui uma exceção. Tem exceção quando falamos dessa segunda atividade? Tem, você completa. Cuidado se a questão falar em microempresas e empresas de pequeno porte. Então, dentro desse item, visar atos e contratos constitutivos, cuidado se a questão falar em microempresas e empresas de pequeno porte. Microempresas ou empresas de pequeno porte dispensam a assinatura do advogado. Microempresas e empresas de pequeno porte dispensam a assinatura do advogado. As chamadas MEs e EPPs, né? MEs e EPPs. Ok, isso foi suficiente para responder uma questão no ano passado. O que eu disse para quem estudou para a gente no último curso? Eu falei, olha, presta atenção que está na moda, isso com certeza a equipe de empresarial vai se aprofundar na questão. Eu falei, está na moda as chamadas EIRELIs. Lembra disso? EIRELI, empresa individual. O que é uma EIRELI? É uma empresa individual. Como eu disse, a equipe de empresarial, a Elizabeth, o Surrell, o Iacomini, eles vão descer aqui nessa questão. O que interessa para você? Muitos me perguntaram no último exame, Alisson, mas uma empresa individual, uma EIRELI, o contrato constitutivo precisa passar por um advogado ou também temos aqui a dispensa? Eu disse o seguinte, cuidado, o fato de ser EIRELI, empresa individual, isso não responde à questão. O que vai responder à questão é onde que essa empresa individual ela vai se enquadrar. Se é uma empresa individual que enquadramos como sendo uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, não precisa passar por um advogado. Agora, se você não enquadra como ME ou empresa de pequeno porte, segue a regra, precisa passar por um advogado. Fácil, simples. Tranquilo, pessoal? Vocês estão bem? Sim? Como eu disse, isso foi suficiente para acertar uma questão no ano passado. Se você voltar um pouco mais, o examinador ele colocou uma questão um pouco mais complexa nesse item. Eu vou colocar aqui no quadro uma ilustração, não sei desenhar, mas eu faço uma ilustração e você guarda, que é o que eu pretendo, e você vai responder para mim. Responde para mim, daqui a pouco eu coloco aqui no quadro. Não anota ainda, só responde para mim. Um advogado que presta serviços para a Junta Comercial do Estado. Um advogado que presta serviços para a Junta Comercial do Estado. Ele pode visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas? Foi mais ou menos essa questão que encontramos na prova já faz um tempinho. Vou colocar no quadro o desenho que eu combinei com você. Então, um advogado que presta serviços na Junta Comercial do Estado. Como eu disse, eu não sei desenhar. Então, vamos imaginar esse aqui é um advogado. Muito bem. Esse mesmo advogado presta serviços para a Junta Comercial do Estado. Então, está aqui o nosso amiguinho, advogado. Esse mesmo advogado presta serviços para a Junta Comercial do Estado. Bom, vamos supor, você tem um cliente, aqui está o seu cliente, e esse cliente pretende abrir uma empresa. O que ele faz? Ele vai até o contador elabora um contrato social e diz o seguinte, olha, antes que esse contrato seja registrado no órgão competente, ele precisa passar por um advogado, ok? Que vai analisar a forma, o conteúdo do contrato, só de acordo com a lei. Muito bem, ele é seu cliente, ele diz, olha, contador, eu tenho um advogado de confiança, eu vou levar para o meu advogado. Ele traz o contrato para você analisar.
Você analisa o contrato, ok, está de acordo com a lei, assina, OAB, devolve para ele leva para o contador e o contador dá entrada na junta comercial. Na junta comercial, você mesmo vai analisar o contrato que você analisou no seu escritório. Isso tem cabimento? Eu acho que não, né? Ou seja, o que você vai levar para a prova é o seguinte, aí vale a pena anotar. Coloca um asterisco, vamos embora, vamos lá. Advogado que presta serviços para a junta comercial do Estado, advogado que presta serviços para a junta comercial do Estado, ou para órgão a que a junta comercial esteja vinculada. Então, advogado que presta serviços para a junta comercial do Estado ou para órgão a que a junta comercial esteja vinculada não pode visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Não podem visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Ok? Agora, você dá uma lida no que você notou e vamos entender. Por que um advogado que presta serviços para a junta comercial do Estado ou para órgão a que a junta comercial é vinculada não pode visar atos e contratos constitutivos? Você viu na ilustração, eu acho que ficou fácil. Só por precaução, onde que você encontra o fundamento dessa questão? Você encontra no artigo 2º, então só para fundamentar a historinha, artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral. Você fundamenta aqui o que você acabou de colocar no caderno. Pois não. Pode cair o advogado assinar esse contrato com uma empresa de outro estado? Ok, de outro estado, sim. De outro estado pode. De outro estado pode. Tá? O que não pode é dentro do mesmo estado. Aproveitando a questão do colega, de outro estado pode, o que não é permitido aqui dentro do mesmo estado. Muito bem. O que eu destaquei aqui, nessa tela com a caneta vermelha, foram as últimas questões que encontramos aqui nesse ponto da matéria. Destaquei no quadro com a caneta vermelha, justamente buscando aqui a prática para você verificar como é que cai. Agora, o que faz um pouco de tempo que não cai, que é menos frequente de aparecer no exame, é o terceiro item, que você colocou no caderno, postular em juízo. Assessoria e consultoria, diretoria e gerência, isso sempre aparece. A palavrinha privativas também funciona. O segundo item, visar atos e contratos, também é frequente. Agora, postular em juízo não é tão frequente na prova. E muitos falam para mim o seguinte, Alisson, eu sei por que não é frequente. Todos aqui concluíram, ou estão aí para concluir, 5 anos de um curso de Direito. Ok. Todo mundo sabe que postular em juízo é uma atividade privativa de advocacia. Então, talvez seja por conta disso, que seja uma questão muito simples para aparecer na prova. Tá. Só que aqui temos algumas exceções. Mesmo quem nunca prestou o exame de ordem, se o examinador tem uma regra geral e uma exceção, provavelmente ele colocaria a questão aonde? Na exceção. Então, dentro da postulação em juízo, vamos colocar aqui exceções. Exceções. Hipóteses que temos a dispensa do advogado. Então, exceções. Vamos colocar na tela. Postular em juízo. Vou ganhar espaço, ok? Então, postular em juízo. Exceções. Hipótese que temos a dispensa do advogado. Eu costumo destacar 3 exceções, já que o seu objetivo é exame de ordem. Eu acho que essas 3
vale a pena você destacar, vale a pena você relembrar. Primeiro, habeas corpus. Habeas corpus. Segundo, justiça do trabalho. Então, habeas corpus, justiça do trabalho. Terceiro, juizado especial. Habeas corpus, então, hipóteses que temos a dispensa do advogado. Habeas corpus, justiça do trabalho, juizado especial. Vamos conversar. Habeas corpus. Habeas corpus. Cá entre nós, estamos aqui entre amigos, podemos falar. Todo mundo sabe que não é exigida a presença de um advogado para ingressar com habeas corpus. Sim. Isso está manjado ou não está? Isso está manjado demais. Sorte a nossa que isso ainda pode aparecer no exame. Sorte a nossa que a questão fácil também vale um ponto. Tá? Hoje é o primeiro encontro destinado às questões de ética. Combinamos aqui. Você está estudando, você vai responder questões, você vai passar na prova, você vai gabaritar a matéria. Ok? Então, você vai acertar uma questão tanto complicada como uma questão fácil. Habeas corpus dispensa o advogado. É uma exceção. Dá para tentar complicar essa questão? Podemos tentar complicar. Quando? A alternativa coloca habeas corpus e mandado de segurança. Mandado de segurança exige advogado ou não exige? Exige, mandado de segurança exige, a dispensa está em HC. Habeas corpus e habeas data. Habeas data vai exigir advogado? Exige. Habeas corpus e mandado de injunção. Mandado de injunção exige advogado? Exige. A dispensa está em HC. Primeira exceção é fácil de você guardar, não tem nem que discutir. Segunda exceção, justiça do trabalho. Justiça do trabalho. Mais uma vez, com certeza, a equipe de trabalho, o Leone, o Marquinhos, a Renata, eles vão se aprofundar na questão. Justiça do trabalho. Muitos falam para mim, Alisson, mas o que o AB pretende com essa dispensa do advogado na justiça do trabalho? Eu falo, olha, a OAB não gosta muito dessa dispensa. Só que o Estatuto da Advocacia, nesse ponto, ele somente entrou em conformidade com as normas trabalhistas. O Estatuto somente entrou em conformidade com a CLT, que vocês gostam, que vocês conhecem. Tá? Para que isso seja alterado, tem que alterar a matéria trabalhista. Alterou a matéria trabalhista, aí o Estatuto da Advocacia ele vai se adaptar. O que interessa para você em termos de prova, que é o que você está visando nesse momento? Justiça do trabalho dispensa o advogado? Dispensa. Dispensa. Agora, recorda, grifa no caderno. Cuidado se você encontrar 3 letrinhas na questão. Tribunal Superior do Trabalho. O TST. Recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Falamos de algo um tanto quanto técnico. Tribunal Superior do Trabalho, nesse caso, vai ser exigida a presença do advogado. Então, guarda. Justiça do Trabalho dispensa o advogado? Dispensa. Tribunal Superior do Trabalho, TST, chama o advogado. Precisamos do advogado por aqui. Fundamento, súmula 425 do TST. Súmula 425 do TST que trata do jus postulandi. Como eu disse, para alterar isto, temos que alterar a matéria trabalhista. Aí o Estatuto vai entrar em conformidade. E dessas hipóteses que temos a dispensa do advogado, aquela que eu acho que seria mais interessante de você encontrar é a terceira, quando falamos em juizado especial. Agora, preste atenção. Juizado especial, que estamos aqui citando, essa regrinha do juizado especial que eu vou citar, relembrar com aqueles que já estudaram, estamos tratando dos juizados estaduais. Então, juizado especial, nesse caso, juizados estaduais. Lei 9.099 de 95, né? Lei 9.099 de 95. Juizados estaduais. Temos a dispensa do advogado no juizado especial, sim ou não?
temos a dispensa do advogado em causas até 20 salários mínimos. Então, juizado especial, temos a dispensa do advogado em causas até 20 salários mínimos, ou ainda, desde que não seja necessário ingressar com recurso. Então, cuidado. Juizado especial, volto a falar, juizados estaduais. Temos a dispensa do advogado em causas até 20 salários mínimos, ou ainda, desde que não seja necessário ingressar com recurso. Se a questão coloca causa acima de 20 salários ou fala em recurso, nesse caso vai ser exigida a presença do advogado. Tudo bem? Podemos complementar alguma informação por aqui? Podemos. Podemos. O GCRIM, Juizado Especial Criminal. Juizado Especial Criminal. Exige advogado, sim ou não? Exige. Juizado Especial Criminal, GCRIM, exige advogado. O GCRIM exige advogado. Juizado Especial Criminal. Bom, tendo em vista o último exame, eu começo a destacar aqui algumas notas de rodapé, que até então não destacávamos aqui muito para a prova, mas eu acho que agora vale a pena começar a destacar no final de cada tema. Por exemplo, nunca apareceu na prova a questão falando em Juizado Especial Federal. Juizado Especial Federal. Juizado Especial Federal é uma outra lei que vai fundamentar. Olha lá. Então, colocamos aqui como nota de rodapé. Juizado Especial Federal. Notinha de rodapé. É a Lei 10.259 de 2001. Juizado Especial Federal. Lei 10.259 de 2001. O Juizado Especial Federal dispensa o advogado. Sim. O artigo 10 dessa lei, ele torna o advogado facultativo. Juizado Especial Federal dispensa o advogado. Poxa, mas cá entre nós, a OAB gosta dessa dispensa aqui? Não. Não. Talvez seja por isso que nunca apareceu no exame de ordem essa exceção. Tá? Sinceramente, eu acho que vai aparecer na sua prova? Eu acho que não. Mas, por precaução, Juizado Especial Federal simplesmente dispensa aqui o advogado. Artigo 10 da Lei 10.259 de 2001 torna ele facultativo. Mas tem algum limite de valor aqui para a dispensa do advogado nesse caso? Não. Não. Simplesmente torna o advogado facultativo. Apenas coloquei aqui como sendo uma nota de rodapé. Nunca apareceu na prova. Sinceramente, eu acho que não vai aparecer no seu exame. Ok? Alguém tinha alguma curiosidade aqui? Muito bem. O colega falou assim, então nos juizados estaduais, acima de 20 salários mínimos, exige advogado. Juizado especial, juizados estaduais, dispensa o advogado em causas até 20 salários mínimos. Passou de 20 salários, é exigido aqui o advogado. O recurso. Então, dispensa o advogado em causas até 20 salários mínimos e, desde que não seja necessário, ingressar com recurso. Passou de 20 salários ou a questão falou em recurso, é exigida a presença do advogado. Tudo bem? O Juizado Especial Federal dispensa o advogado. Não tem limite, é lógico. O limite do Juizado Especial Federal, 60 salários mínimos. Tá? Mas esse é o teto. Tem algum limite para dispensa? Não. O Juizado Especial Federal simplesmente dispensa o advogado. Dispensa o advogado. Isso. Ok, então, para começar a encerrar esse ponto da matéria, tendo em vista aqui a sistemática do último exame, eu vou encerrar sempre que possível com algumas observações. Então, atividades privativas de advocacia, observações. Observações. Vou colocar no quadro observações. Primeira observação. Então, observação 1.
exercício efetivo da advocacia. Observação 1, exercício efetivo da advocacia. Exercício efetivo da advocacia. O exercício efetivo da advocacia se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas no decorrer do ano. Então, primeira observação. O exercício efetivo da advocacia, o exercício efetivo da advocacia se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas. O exercício efetivo da advocacia se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas no decorrer do ano. Vamos entender. Quais são as atividades privativas? Acabamos de colocar na página de trás do seu caderno. Entende o que você anotou? Então quer dizer que você não praticou pelo menos 5 atividades privativas durante um ano. Se você não praticou 5 atividades privativas durante o ano, você é um advogado, sim ou não? Sim. Sim. Alisson, então espera um pouquinho. Se eu não pratiquei 5 atividades privativas durante o ano, eu sou um advogado, mas eu não exerço efetivamente a advocacia? Isso mesmo. Você é um advogado, mas você não exerce efetivamente a advocacia. Você não tem o exercício efetivo da advocacia. Aí, em todas as turmas que eu passo, sempre tem aquele sujeito puro, bonzinho, ingênuo, que me manda uma mensagem e diz o seguinte: Alisson, então quer dizer que se eu sou um advogado, mas eu não exerço efetivamente a advocacia, quer dizer que eu não preciso pagar anuidade no AB. Não seja tão bonzinho, não seja tão puro e tão ingênuo. É claro que você tem que pagar a anuidade, tem ou nem? Tem ou não tem que pagar? Sim. Claro que sim. Claro que sim. Então, qual é a finalidade prática de colocar o que você acabou de colocar no caderno, que tem fundamento para isso? A finalidade prática, concurso público. Temos alguns concursos que vocês prestam durante a carreira profissional de vocês, que colocam no edital como requisito exercer efetivamente a advocacia por determinado período. Aí muitos bateram no OAB e perguntaram: OAB, o que é exercer efetivamente a advocacia? A OAB foi no artigo 5º do Regulamento Geral do Estatuto, artigo 5º do Regulamento Geral, e anotou o que você acabou de colocar no caderno. O exercício efetivo se dá com a prática de pelo menos 5 atividades privativas durante o ano. Como é que você comprova? Através de documentos, através de certidões. Essa é a nossa primeira observação. Segunda observação, observação 2. Divulgação da advocacia. Divulgação, então, observação 2. Divulgação da advocacia. Nossa segunda observação. O que você vai destacar sobre a divulgação da advocacia? Vamos lá. Não é permitido divulgar a advocacia. Então, observação 2. Não é permitido divulgar a advocacia em conjunto com outra atividade. Não é permitido divulgar a advocacia em conjunto com outra atividade. Isso apareceu na prova também não faz muito tempo. Exemplos clássicos de divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. A advocacia mais o quê? A advocacia mais imobiliária, a advocacia mais contabilidade, a advocacia mais despachante, passa-se fax, faz currículo, tira xerox. Isso pode? Não. Não é permitido divulgar a advocacia em conjunto com outra atividade. Isso implica em captação de clientela.
Não é permitido. Isso implica em captação de clientela, em concorrência desleal, em quebra de sigilo. Isso não é permitido. Essa é a nossa segunda observação. E se pagar? Oi? E se pagar? E se pagar? Se você pagar uma pessoa para poder fazer isso, vamos dizer, é uma prima sua, que ela é médica, então ela começa a divulgar. Bom, vamos lá. A divulgação da advocacia por indicação, sem problema nenhum. Aliás, a melhor propaganda do advogado é a indicação de um cliente satisfeito. O que não é permitido é, por exemplo, o sujeito está me indicando mediante participação nos honorários a receber. Olha, você me indica que uma porcentagem dos meus honorários eu vou destinar a você. Aí não é permitido. Então, a divulgação por indicação, sem problema nenhum, desde que a pessoa que divulgue não tenha participação nos seus honorários. Aí o AB proíbe. Caiu um exame desse, que era prima, e aí, como ela estava divulgando, Sim. pagou. Se podia ou não. Então, é a questão. A divulgação por indicação pode ser um parente, um primo, uma tia, sem problema nenhum. O que não é permitido é a divulgação mediante participação nos honorários. Ela só pagou. Ela pagava uma certa porcentagem. Aí Não, nesse caso tem limitação. Tem a limitação. Tá bom? Vamos tentar levantar essa questão. Próxima observação. Observação 3. Estágio. Observação 3. Estágio. Bom, não é o caso de vocês, mas em algumas turmas eu tenho medo de fazer essa pergunta. Bom, não é o caso de vocês. Quanto tempo dura o estágio? Ufa, 2 anos, né? 2 anos, geralmente 4º e 5º ano da faculdade. Por que eu falo que eu tenho medo? Porque eu já perguntei isso em algumas turmas, não sei se foi a turma de alguém que já estudou com a gente. Eu perguntei, quanto tempo dura o estágio? Aquela turma me respondeu, para sempre. Não. Do estágio, 2 anos. 2 anos, geralmente 4º e 5º ano da faculdade. Tranquilo. Quando falamos em estágio, lembramos do nosso amigo estagiário. Lembramos do estagiário. Muito bem. Eu vou pegar vocês aqui como parâmetro, tá? Depois o pessoal que acompanha nas unidades, acompanha online, me manda aqui um retorno. Quem faz estágio aqui, só para eu ter uma ideia? Ou já fez estágio? Ok, muitos. Muito bem. Mas um estágio de verdade. Porque quando eu falo estagiário de verdade, metade abaixa a mão, né? Por que eu falo? Estágio de verdade, tem aquele jeito que fala assim, eu faço estágio. Aí o sujeito vai para o fórum, carro, ar-condicionado, banco de trás e motorista. Não. Isso é café com leite, isso é o filho do dono do escritório, né? Não é o estagiário de verdade. Um estagiário de verdade, põe para fora. Vai desabafa, põe para fora, a prova está difícil, tá? Então esse é o momento de você desabafar. Dentro da ética, tá? Um estagiário de verdade, o que ele faz? Ok, eu vou resumir aqui no quadro o que alguns colocaram. Um estagiário de verdade, então, estagiário. Estagiário. Muito bem. Um estagiário de verdade é mentira? Ele faz isso ou não faz? Faz. Um estagiário de verdade... Fala baixo. Um estagiário de verdade faz tudo. Você faz tudo. Você sabe disso. Você faz tudo. Agora, vem cá. Vamos discutir um pouquinho. Você acha que é essa resposta que o examinador espera que você dê na prova? O que o estagiário faz? Você fala, faz tudo, infeliz. Não é essa a resposta que ele espera que você dê na questão. Só que o estagiário de verdade vira para mim e fala assim, olha, Alisson, na boa, eu erro a questão. Eu faço 39 na prova, mas eu não mudo a minha resposta. Eu faço tudo, eu vou até o fim, eu faço 39, mas é questão de honra, eu não mudo a minha resposta. Eu não quero que você faça 39 na prova. Isso não é legal, tá? Então, vamos negociar com o examinador? Vamos negociar com o examinador. Vamos levar para a prova que o estagiário, logicamente aquele estagiário devidamente inscrito no AB, ele faz tudo.
Eu não vou mudar aqui a sua resposta. Seria injusto eu mudar a sua resposta. O estagiário faz tudo. Só que bem pequenininho você puxa uma flecha e completa. O estagiário faz tudo, desde que em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. Deixa ele um pouco feliz também para você acertar a questão. O estagiário faz tudo, desde que em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. O estagiário faz tudo, desde que em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. Muito bem. Agora, temos algumas atividades que o estagiário pode praticar isoladamente. Isso vale a pena você destacar. Então, coloque aí. Atividades que o estagiário pode praticar isoladamente. Atividades que o estagiário pode praticar isoladamente. Aqui em São Paulo, o pessoal fala assim, passear de carrinho de feira na Praça da Sé. Tá? Vamos dar nome aqui. Atividades que o estagiário pode praticar isoladamente. Primeiro, carga dos autos. Carga dos autos. Segundo item, obter certidões. Então, atividades que o estagiário pode praticar isoladamente. Primeiro, carga dos autos. Segundo, obter certidões de processos findos ou em andamento. Obter certidões de processos findos ou em andamento. Obter certidões de processos findos ou em andamento. Terceira atividade. Assinar petições de juntada. Assinar petições de juntada em processos administrativos ou judiciais. Assinar petições de juntada de documentos, né? Assinar petições de juntada de documentos em processos administrativos ou judiciais. Anotamos? Assinar petições de juntada de documentos em processos administrativos e judiciais. São atividades que o estagiário pode praticar isoladamente. Vem cá. Pessoal que prestou o último exame, estava lá, né? Questãozinha do Diogo, estagiário, ok. Alisson, mas a questão estava difícil. Estava muito difícil a questão. Eles perguntaram se o estagiário poderia subscrever embargos. Ele pode? Não. Por quê? Postular em juízo é uma atividade privativa de advocacia? Espera um pouquinho. Então, nesse primeiro bloco, já acertamos 2 questões do último exame, que foi classificado como sendo um exame terrível, um exame difícil, dos mais difíceis aqui dos últimos tempos. Olha como eu provo para você. A prova mudou, mas mudar a estatística não deixa a questão mais difícil. Estava na prova, mais uma questãozinha de estagiário. Próxima observação, atos nulos. Então, observação 4. Atos nulos. Observação 4, atos nulos. São nulos os atos praticados por. Então, são considerados nulos, são nulos os atos praticados por advogado suspenso. São nulos os atos praticados por advogado suspenso, licenciado, ou que exerça atividade incompatível com a advocacia. São nulos os atos praticados por advogados suspenso, licenciado, ou que exerça atividade incompatível com a advocacia. Tranquilo? Vamos lá. E a nossa última observação, eu volto a falar todas essas observações que eu estou encerrando aqui no nosso tópico, daqui para frente eu vou começar a fazer isso agora, são notas de rodapé que, se aparecer na prova, eu não me preocupo mais. Última observação, advogado e preposto.
para fechar aqui a nossa discussão desse bloco. Então, última observação, observação 5. Advogado e preposto. Você encontra essa observação no artigo 25 do novo Código de Ética. Artigo 25 do novo Código de Ética. Vamos lá, para fechar o bloco. Advogado e preposto, artigo 25 do novo Código de Ética. Não é permitido o advogado atuar como? Não é permitido ao advogado atuar como advogado e preposto, no mesmo caso. Não é permitido ao advogado atuar como advogado e preposto, no mesmo caso, para o cliente ou empregador. Não é permitido ao advogado atuar como advogado e preposto, no mesmo caso, para o cliente ou empregador. Proibição que eu acho interessante você destacar. Ok? Fechamos então o bloco com as atividades privativas de advocacia. Pequeno intervalo na sequência, vamos falar sobre mandato judicial, ok? Pequeno intervalo.